Trilhas da Democracia de hoje debate os obstáculos políticos e técnicos à vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Os nossos convidados são Fátima Militão, médica epidemiologista, pesquisadora da Fiocruz em Pernambuco e acadêmica da Academia Pernambucana de Ciências, e Eduardo Jorge, médico pediatra do IMIP e membro dos comitês de imunização contra o coronavírus no Recife, em Pernambuco. Fátima e Eduardo, sejam muito bem-vindos ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-lo nesse momento tão importante e trágico da vida nacional brasileira, marcada por essa crise sanitária iniciada em março de 2020. Eu começaria perguntando, Eduardo, a você. Nós gravamos esse programa um dia depois do depoimento dado pelo ex-ministro da Saúde, Mandetta, à CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, e me chamou a atenção, eu imagino que tenha chamado a atenção do público em geral, da população brasileira em geral, um trecho do depoimento em que ele afirmou que, num determinado dia, ele foi convocado a uma outra reunião, e quando ele chegou nessa reunião, salvo engano, no terceiro andar do Palácio do Planalto, ele se deparou com o texto de um decreto que não se encontrava timbrado, e que nesse texto desse decreto se fazia referência à inclusão na bula da cloroquina do combate, da eficácia do combate à Covid-19. A minha pergunta, Eduardo, é de que maneira todo esse processo de vacinação que acontece no Brasil sofreu a influência política, quando, na verdade, as decisões referentes à vacinação deveriam ser, antes de mais nada, definições técnicas. Então, eu te pediria para fazer uma espécie de histórico sobre quais os momentos que foram perdidos nesse nosso esforço de vacinação, chamando a atenção para o que houve de político e o que houve de técnico. Até esse momento mais recente, sobre a polêmica que envolve a não liberação pela Anvisa da vacina russa Sputnik V. Por favor, Eduardo. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui conversando com o seu programa, e a gente vai tentar estabelecer alguns pontos chaves. Todas as vezes que a política interfere na ciência, ela interfere de forma negativa. Na pandemia Covid, havia uma convicção que a única possibilidade de controlar essa pandemia era com a vacinação. Então, essa era uma certeza que tínhamos desde o início da pandemia. E o Brasil teve oportunidade de se preparar melhor, especialmente em relação ao quantitativo de vacinas. A gente sabe que temos 8 bilhões de pessoas no mundo e que a fabricação ela é finita. Os países que circulavam o vírus em grande quantidade, como era e é o Brasil, infelizmente, os laboratórios de vacina utilizaram este cenário para fazer os estudos de fase 2 e especialmente os estudos de fase 3. Isso trazia uma vantagem para o Brasil. Então, as vacinas eram pesquisadas aqui e, com isso, se poderia ter a autorização emergencial da Anvisa. Com isso, se tinha o compromisso dos laboratórios de oferecer esta vacina ao Brasil. Então, em agosto, setembro, o laboratório Pfizer, que hoje a gente comemora esse pequeno quantitativo de vacina Pfizer que chegou nesses últimos dias, em agosto, ofereceu esta compra ao Brasil e foi negado. Foi negado por uma questão de entendimento que os eventos adversos, da responsabilidade de quem era, se seria da indústria ou se seria do país, e outros entraves burocráticos que achando
que ia ter vacina para todo mundo, que o Brasil é um país continental, que eram os laboratórios que precisariam ir atrás e não a gente comprar, fazer o dever de casa, o planejamento. Esquecemos que o Brasil é um país que tem muita vivência em imunização. Nós temos um Programa Nacional de Imunização que completou este ano 48 anos, que resistiu a várias etapas políticas que esse país passou, que nós temos capacidade para vacinar 1 milhão de pessoas por dia com tranquilidade e experiência. Então, essa expertise não foi devidamente aproveitada e a gente lamenta muito, porque a gente poderia hoje estar dando um exemplo para o mundo, porque as pessoas, isso sim, a capacitação técnica a gente tem em vacina, a gente sabe vacinar e vacinar bem. O que faltou foi a sensibilidade do governo federal, especialmente, em fazer o dever de casa, em comprar vacina, em negociar com antecedência. É impossível para um país deste tamanho, não produtor de vacina de forma de quantidade adequada, depender apenas de 1 ou 2 laboratórios. Então, a gente precisava ter aqui a vacina da Pfizer, da Moderna, da Janssen, da Coronavac, da AstraZeneca e da Sputnik. A gente precisava ter um leque de imunizantes que permitissem a gente avançar com esta vacina. Quando a gente vê os Estados Unidos já com 60% da população imunizada, e a gente, com todo esse esforço, pingando vacina, faltando vacina para a segunda dose, que isso é péssimo. Isso quebra a credibilidade das pessoas que tomaram. Então, e vacinando hoje 15% da população e sabendo que essa pandemia só será controlada quando a gente tiver um número que não é meio básico, mas é em torno de 70% a 80% da população imunizada. Portanto, a gente ainda está muito longe de chegar a esse patamar. Eduardo, só para complementar, então, você chama atenção para o fato de que houve, sim, ingerência política nesse esforço inicial, naquele momento preciso, do esforço inicial de aquisição de vacinas. Exato. Nesse momento atual, em que existe uma polêmica em torno da não liberação pela Anvisa da Sputnik V, você acha que permanece a ingerência política ou se destacam, na verdade, questões eminentemente técnicas que impediram, quer dizer, impedem a Anvisa de liberar a Sputnik V? Infelizmente, a gente percebe que a política ainda permeia uma certa interferência em tudo. Entretanto, em relação à Sputnik V versus a Anvisa, eu confesso a você que eu tinha toda a expectativa do mundo que a gente contasse com um imunizante a mais. Um imunizante que é de uma plataforma semelhante à AstraZeneca, semelhante à Janssen, que demonstrou nos estudos de fase 3, nos estudos que vê eficácia, uma boa resposta, melhor até do que a vacina da AstraZeneca. E onde as tratativas dos governadores, de forma independente, tinham conseguido este contato e essa possibilidade da gente ter uma outra vacina de uma tecnologia parecida com a Janssen, parecida com a AstraZeneca, e que a gente pudesse hoje estar aqui com a vacina Sputnik. Entretanto, eu acredito na Anvisa como órgão regulatório. Ela tem os seus processos burocráticos ou menos burocráticos, mas que precisam ser seguidos. De todos os pontos levantados pela Anvisa, o que me preocupa mais como um especialista em vacina
é que o vetor, né, o adenovírus, ele precisa ser não replicante. Por definição, esta é uma vacina de vetor não replicante. E para o adenovírus 5, que é uma vantagem da vacina Gamaleya, né, ela utiliza 2 vetores separados. O vetor o adenovírus 26 para fazer a primeira dose e a segunda é com o adenovírus 5. Isso, do ponto de vista imunológico, é uma ideia inteligentíssima. Isso permite uma melhor resposta, é um novo adenovírus que vai funcionar como vetor. Entretanto, a Anvisa identificou níveis maiores do que o aceitável de adenovírus replicante. Quando a gente diz que é um adenovírus não replicante, para que as pessoas entendam, o vírus está servindo de um carreador. É como está botando nas suas costas a proteína spike para ela ser expressa. Mas ele não está sendo expresso, ele não está sendo multiplicado no organismo. Ele serve apenas como carreador mesmo. Ele carrega aquela proteína que será expressa. A Anvisa observou que tem uma quantidade de adenovírus que, mesmo para não ser replicante, se replicou. Nós sabemos que o adenovírus não é um vírus que causa uma doença grave, é um vírus respiratório que causa resfriado comum. Entretanto, isso precisa ficar mais claro. O quantitativo de vírus replicante do adenovírus 5 é um quantitativo que precisa a Gamaleya responder e comprovar que não interfere na qualidade da vacina e não interfere na reatogenicidade, não dá mais eventos adversos. Então, se a gente tiver essa resposta da Gamaleya de forma mais clara, mais precisa, que a replicação acontece, mas é mínima e insignificante, ficaremos tranquilos em usar a Gamaleya. Fátima, uma outra questão que vem causando bastante polêmica, uma série muito grande de discussões, e que, na verdade, é algo que diz respeito à indústria farmacêutica, é a necessidade, ou pelo menos a luta, a reivindicação pela quebra de patentes, no caso específico que a gente está vivendo, a crise sanitária que a gente está vivendo, a quebra de patentes das vacinas, das várias vacinas que foram descobertas no último ano. Não se trata aqui de fazer uma discussão jurídica ou então das relações do impacto da quebra de patentes, ainda que provisória, no campo das relações internacionais. O que eu gostaria de trazer para os ouvintes, para os telespectadores, para o Trilhos da Democracia, é, na verdade, a eficácia, a efetividade, melhor dizendo, a efetividade de uma quebra de patentes provisória das vacinas em questão. O Brasil se encontra hoje preparado para se utilizar de uma possível quebra de patentes das vacinas para aumentar o quantitativo da produção das vacinas contra a Covid-19? Olá, Mundaine. Olá a todos. Como o Eduardo falou e pontuou muito bem, nós presenciamos vários erros do governo federal, várias oportunidades perdidas de nos adiantarmos nas encomendas e compra das vacinas que começaram a ser produzidas a partir do ano passado, né, de agosto. Então, realmente, isso levou a essa escassez que estamos vendo aqui no país. Mas, para além desses enganos, né, desses erros, nós presenciamos internacionalmente uma escassez de vacinas, e essa escassez, para muitos, ela é artificial. Ela é secundária ao monopólio das indústrias farmacêuticas.
né, que produziram com 75% de aporte de financiamento de governos, né, então, com fundos públicos, e estão agora controlando a produção, a distribuição e os preços. E nós sabemos que, se nós não tivermos cerca de 11 bilhões de doses de vacinas para imunizar mais ou menos 70% da população mundial, nós não vamos poder controlar a pandemia. Então, essa questão do licenciamento compulsório, né, não é uma novidade, ela é prevista em lei, né, prevista em lei aqui desde o acordo TRIPS, que é um acordo internacional para a guarda das patentes das vacinas e outros produtos durante 20 anos. No seu artigo 31, está previsto que, em situações de emergência nacional e internacional, se poderia haver uma suspensão temporária dessas patentes. Só para você ter uma ideia, se a gente for calcular nesse ritmo que nós estamos, para termos 70% da população brasileira vacinada, isso vai requerer mais ou menos 14 meses, enquanto que em 3 meses os Estados Unidos já terá 70% de sua população vacinada. Então, assim, existe um desbalanço, uma desigualdade na distribuição das vacinas. Existe uma escassez geral, mas existe também uma desigualdade nesse aporte de vacinas. E aí existe um movimento mundial, liderado pela África do Sul e pela Índia, para a suspensão desse monopólio das farmacêuticas durante o período da pandemia. 100 países já aderiram a esse acordo. E vários políticos estão tentando influenciar Biden para que ele também nos Estados Unidos, adira a esse movimento. Aqui no Brasil, esse movimento para o licenciamento compulsório, ele já é também previsto na Lei de Propriedade Intelectual, no seu artigo 71, é previsto em situações também de emergências nacionais. E existem 2 projetos de lei, um no Congresso, que é o 1462, que tenta um aditivo a uma lei já existente, para que acelere e desburocratize esse processo. E, na última quinta-feira, foi votado no Senado o substitutivo do projeto de lei 12/2021, que também segue nesse mesmo sentido. Então, a sua pergunta de qual a efetividade desse substitutivo de projeto de lei ter sido votado e aprovado, eu diria que a gente tem que pensar que nós vamos estar num processo de médio e longo prazo com a produção dessas vacinas. Não é só esse ano que vamos estar vacinando contra a Covid. Esse é um processo que vai ser longo e nós precisamos fazer isso. Lá atrás, em 2007, eu era do movimento de pesquisa da AIDS e TB, e nós vivemos uma suspensão de patentes do efavirenz, que passou a ser produzido depois no Brasil. Então, nós podemos ter como impacto dessa aprovação, né, se for também aprovado no Congresso, e se o Ministério da Saúde encampar, nós poderemos também não só começar a pensar em que plantas vão ser produzidas essas vacinas, a gente sabe que a Fiocruz já está comprometida com a AstraZeneca e o Butantan com a Sinovac, mas poderemos ter outros institutos de pesquisa. Tem um instituto de pesquisa na Universidade Federal de Minas Gerais, que também está se candidatando a ser uma planta de vacinas. Nós podemos também, se permitirá também importar. Então, podemos importar genérico do Remdesivir, que é uma medicação também que foi aprovada, inclusive pela Anvisa aqui no Brasil, para ser usada em pacientes graves com Covid.
Então, se esse licenciamento compulsório for bem sucedido, nós poderemos também importar esses genéricos. Então, não é só a produção, nós podemos importar genéricos de vacinas que podem ser produzidas na Índia, por exemplo. Então, esse argumento de dizer que nós vamos sofrer uma retaliação, ele não é consistente, porque a Índia é um país que está produzindo aí os genéricos de vacinas e de medicamentos e não está sofrendo nenhuma retaliação. Nós não sofremos retaliação lá atrás, quando suspendemos as patentes do efavirenz. Então, isso aí vai ter muito benefício a médio e a longo prazo. E sem falar que isso vai ter um poder de pressão nas negociações, né? Então, depois que nós tivemos a suspensão temporária da patente do efavirenz, no Brasil, as medicações para a AIDS eles foram negociadas com mais facilidade. Então, isso também tem um poder de pressão nas negociações. Então, eu acredito que não tem nada ilícito nesse movimento, ele é lícito e ele é adequado, dado que a gente está vendo aí que vamos ter que lidar com essa pandemia ainda por um bom tempo. Eduardo, voltando à questão da vacinação, eu queria que você abordasse, como especialista que quais são os impedimentos para a vacinação em gestantes, né, de pessoas com comorbidades, e, por fim, né, se existe a possibilidade de, em algum momento, a médio prazo, a longo prazo da epidemia da Covid, as crianças começarem a ser atingidas e passarem a ser um grupo de risco quando a vacinação em adultos tiver alcançado um percentual bastante elevado. Então, ótimas perguntas. Vamos lá, vamos começar com as grávidas e as puérperas. Elas foram, sim, incluídas agora no plano de vacinação, na fase 1 e na fase 2. Recife, particularmente, começou a imunização de todas as grávidas, mesmo sem comorbidade. E por que essa preocupação tão grande? Vamos chamar da primeira onda. Nós não observamos um quantitativo tão grande de mulheres grávidas acometidas. O IMIP é o centro de referência para as grávidas com Covid. E na primeira onda era uma incidência relativamente baixa. Com a variante P1, eu acredito que seja ela, o comportamento mudou completamente. Hoje, a gente tem uma quantidade de grávidas acometidas e com consequências. Especialmente a prematuridade é uma coisa muito comum das mulheres que têm Covid no final da gravidez. Então, a inclusão da vacina das grávidas é fundamental, porque aí a gente não está protegendo uma única pessoa. Estamos a proteger duas pessoas, a mãe e o feto. E é fundamental a vacinação das grávidas. Então, o Estado como um todo começou com a vacinação das grávidas com comorbidade, né, que é a hipertensão, a diabetes, e Recife, todas as grávidas. A gente, esta semana, o Estado recebeu Pfizer, que é uma vacina que foi usada muito nos Estados Unidos e, com isso, teve a experiência de mais de 30 mil grávidas que usaram sem saber que estavam grávidas e que foram acompanhadas e verificou que foi uma vacina efetiva e especialmente segura na grávida. Então, já respondendo também às pessoas que estão assistindo, né, para a vacina Covid, não há aquela preocupação de só usar a partir do primeiro trimestre. Eu acho que a gente tem hoje respostas da vacina Pfizer, especificamente, que podemos usar em qualquer época da gravidez e que todas as grávidas precisam ser
imunizadas. A variante P1 ela trouxe esse comportamento de maior agravamento das pacientes grávidas. Em relação à vacinação da criança, então a Pfizer também, na próxima semana, está para sair pelo FDA a autorização para uso dos 12 aos 15 anos. Então, já saiu o estudo e provavelmente será autorizada também de 12 a 15 anos. A gente tem sido poupado das formas graves das crianças, diferente de outros quadros respiratórios, onde as crianças e os idosos, como a influenza, a gripe, acometem esses dois grupos com gravidade. Covid, ela acomete as crianças, mas de forma mais branda. Esta é uma certeza. E aí tem várias explicações para isso. Mas a gente observa um discreto aumento já de sintomatologias em crianças, diferente da primeira onda. Mais uma vez, as variantes, provavelmente a P1, tem um comportamento um pouco mais agressivo em pediatria. Ainda não comparável com o adulto, a maioria continua fazendo quadros assintomáticos. Mas a gente tem a convicção que, por ser um vírus respiratório, que a criança desempenha um papel na transmissibilidade. Quando a gente imunizar a população adulta, a gente vai sim precisar ampliar para vacinar as crianças. Então, todas estas vacinas, Coronavac e AstraZeneca, todas já estão em estudos de fase 3 para administração na faixa etária pediátrica, e a gente acredita que após a vacinação desses adultos, após os resultados dos estudos da eficácia e segurança das vacinas em pediatria, nós não nos furtaremos, precisaremos também imunizar em breve as crianças. Fátima, o trilha está chegando ao fim, mas eu gostaria antes de que você apresentasse as conclusões já existentes na pesquisa que é feita pela Fiocruz em Pernambuco sobre os efeitos, os impactos da Covid-19 sobre os profissionais da saúde. Conclusões eu não vou apresentar, porque nós estamos analisando dados. E também gostaria de dizer que nós ampliamos esse estudo que começou em Pernambuco, hoje ele está em outras 4 capitais, Belém, Fortaleza, São Paulo e Porto Alegre. E esse estudo iniciou o ano passado, logo no início da pandemia, quando nós ficamos bastante preocupados com as notícias da Europa, que vários profissionais de saúde estavam adoecendo e morrendo. Então, a gente queria justamente alertar a população e os gestores para esse fato. Então, elaboramos o projeto foi aprovado pelo CONEP, que é o Conselho Nacional de Ética e Pesquisa, e nós tivemos um acordo, entramos em contato com a Secretaria de Saúde, com a Vigilância Epidemiológica, e nos comprometemos a enviar relatórios dessa pesquisa periodicamente, para dizer o que estava faltando. Então, nosso objetivo era verificar quais eram as situações de maior vulnerabilidade para a transmissão do SARS-CoV-2 para o profissional de saúde. Então, nós entramos em contato com a Fitec, que é uma empresa de tecnologia, de informática e inovação tecnológica, que colocou o nosso questionário no aplicativo para celular. Então, nós treinamos alguns pesquisadores de campo para fazer o recrutamento pelo celular, né, desses profissionais de saúde de 4 categorias: médicos, enfermeiros, profissionais de saúde ou técnicos de enfermagem, fisioterapeutas. E nós enviamos já 4 relatórios, nós temos uma frequência de positividade pelo PCR
de infecção pelo SARS-CoV-2 em profissionais de saúde é acima de 50%, né, nas 4 categorias. E nós identificamos também situações de alta vulnerabilidade, como reutilizar a máscara N95 por mais de 7 dias, dividir quarto muito pequeno, né, de pequenas dimensões, com outros profissionais de saúde, durante o sono, né, durante o repouso, que você fica sem máscara. Então, várias outras situações. E também estamos encontrando também uma frequência muito alta de estresse, insônia, né, de traumas e de depressão entre os profissionais de saúde. Então, nós enviamos esses relatórios e estamos analisando os dados para tornar público os nossos resultados. E a situação realmente é muito delicada. Os profissionais já teve várias tentativas de suicídio, né, de depressão, porque se nós estamos cansados com a pandemia, estando trabalhando em casa, imagine quem tem que sair 3 ou 4 vezes por semana para dar plantão no UTI, numa emergência, que é pior ainda do que o UTI, porque você não sabe o que é que vai receber, né? Não sabe que tipo de paciente vai chegar. Então, muitas vezes, você tem recém-formados, né? Médicos muito jovens que não tiveram ainda a oportunidade de fazer uma residência médica, de amadurecer, e estão dando plantões em urgência, em UTIs, técnicos de enfermagem também, que trabalham em vários hospitais. Então, a situação não é nada boa, tanto do ponto de vista do risco psicológico, do risco de acometimento físico, de infecção, como também de acometimento de doença mental, de perturbação da saúde mental. Nós teríamos ainda muitas questões a discutir aqui, Fátima, Eduardo, mas o nosso tempo acabou e o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre debatendo temas pertinentes à defesa da democracia e dos direitos humanos. Até lá!